Vamos lá, por que fisioterapia é importante nas cefaleias? Primeira coisa que nós temos que saber, não é só cefaleia que nós temos que abordar. Então, quando a gente olha nessas três figuras aqui, a gente vê o cérebro, a mandíbula e a coluna cervical e parte da torácica, e a gente pensa, bom, então o neurologista cuida do cérebro, o dentista cuida da TM e o fisioterapeuta cuida do pescoço. E não é assim que as coisas funcionam. Então, esses todos os profissionais, e aí a gente incluiria também o fonoaudiólogo, né? E aí, fora do sistema músculo-esquelético, digamos assim, físico, a gente ainda teria o psicólogo e também, vocês vão perceber, o nutricionista. Mas vamos pensar aqui, nessa equipe. Fisioterapia é só cefaleia? Não, a mesma coisa para o neurologista, não é? O que eu gostaria que ficasse dessa aula, cefaleia para o fisioterapeuta é olhar esse paciente como um todo. E o neurologista conhece, e por isso muitas vezes ele não reconhece a nossa participação. Porque o que uma cefaleia, ou uma cefaleia, tudo bem outros tipos, como a cervicogênica, mas vamos pensar na enxaqueca. É uma cefaleia de origem central, o problema está no cérebro. Então, o que a fisioterapia pode fazer? Não faz sentido, né? E isso era assim mesmo, porque pouco se sabia dessas manifestações periféricas no componente do quadro, especialmente enxaquecoso. Então, essa realidade mudou e é por isso, então, que nós podemos dizer que a nossa abordagem vai ser na dor de cabeça, mas sem deixar de olhar para o pescoço, e eu diria aqui postura como um todo, e a disfunção temporomandibular ou as dores na face ou a sensibilização também na região orofacial, tá bom? É por isso, então, que o nosso grupo não separa essas avaliações nem esse tratamento, ok? E eu vou justificar por quê. Porque a primeira coisa que nós temos que saber, fisioterapeutas e profissionais da saúde que estão aqui comigo, dor de cabeça não é tudo igual. E a gente trata esse sintoma, porque é o que a dor de cabeça é, um sintoma, como se tudo fosse igual. Então, vejam, a gente tem uma classificação internacional, tem um grupo extremamente consolidado, trabalhando na classificação e diagnóstico dessas doenças. Sei lá, Fabíola, são mais de 200 tipos de dor de cabeça. Aqui eu separei aquelas que têm uma relação no consultório da fisioterapia, mas veja, gente, não dá para a gente ter a pretensão de achar que nós sabemos que dor de cabeça que o nosso paciente tem. Às vezes é possível ter um quadro diante de nós, óbvio que é por isso que eu treino vocês, para que vocês saibam reconhecer isso. Mas é muito importante que a gente conte com a participação fundamental de um bom cefaliatra, que faça esse diagnóstico para nós e o acompanhamento farmacológico desse paciente. E aí a gente entra na questão da equipe, né? Porque, veja, o neurologista, o cefaliatra, ele tem que entender de toda aquela magnitude que está contida dentro da classificação. E nós? Nós podemos ficar com a enxaqueca, que é a migrânia, com a cefaleia do tipo tensional, com a cervicogênica e com a atribuída DTM. Já é muito para nós, crianças, já é demais. Mas se a gente entender as características dessa e a diferença, já vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, é por isso que é tão importante ter esse conhecimento. Primeira condição, nós temos que saber, a gente já viu que nem toda dor de cabeça é igual. Então, tirem da cabeça essa coisa de que o paciente vem e fala que tem dor de cabeça, eu vou tratar a cervical dele. Pronto, vai dar certo? Eu vou dizer que em alguns pacientes vai dar mesmo. Mas que dor de cabeça que ele tinha? Sei lá, mas isso é importante? É absolutamente importante se você quer fazer um trabalho diferenciado, obviamente, tá bom? Então, o que nós temos que saber? Que a gente tem cefaleias que são primárias e secundárias. As primárias são aquelas cujo sintoma é a própria doença. Então, a gente tem quem dentro dessa categoria? A cefaleia do tipo tensional e a enxaqueca, a migrânia. O que é muito comum que aparece nos nossos consultórios é as cefaleias do tipo secundárias, que é
o meu sintoma, a minha dor de cabeça, ela vem de uma outra causa. A cervicogênica, do pescoço. A secundária, a DTM, da articulação temporomandibular. Então, essa distinção básica ajuda a gente a entender de quem nós estamos falando, ok? Isso é só para dizer, esse é o último Global Burden, o último também destacava a cefaleia, mas vejam que posição que ocupa a cefaleia. E olha, prestem atenção que nós estamos aqui com indivíduos de 10 a 24 anos, jovens, ativos, ou pelo menos deveriam ser altamente ativos dentro do mercado de trabalho. Então, é uma dor de cabeça cujo impacto, né, no dia a dia dos pacientes, ela é muito grande. As dores de cabeça de forma geral. Quando eu vou de 25 a 49 anos, ele desce um pouco, mas ainda ocupa a dor de cabeça um top 5, digamos assim, né? Dentro da incapacidade dos pacientes. Então, nós não estamos falando de uma coisa que é perfumaria dentro da fisioterapia. Ao contrário, nós temos um papel importantíssimo no manejo dessas dores, né? Dentro da equipe que trata e avalia esses pacientes. Então, de forma geral, quem é enxaqueca? Então, Picasso já retratou alguém chorando que provavelmente está numa crise enxaquecosa. A enxaqueca é uma doença, então, mais intensa, veja, é uma dor de cabeça de forte intensidade, normalmente unilateral de 4 a 72 horas, e que vai ter foto e fonofobia acompanhando os quadros, e também a náusea, né? É um quadro que caracteriza aí a enxaqueca. 18% é a prevalência, na maioria são mulheres, e uma coisa importante que nós temos que diferenciar nesse quadro da enxaqueca é que ela pode ser classificada como migrânia com e sem aura. Auras são manifestações, a Gabriela vai dizer talvez isso melhor para nós, né? Mas senão a gente pode tirar essa dúvida com vocês. São manifestações várias, que podem ser visuais, motoras, né? E eu também vou mostrar, tá? Também está no nosso e-book, ou sem aura. E ainda, considerando o número de crises, ela pode ser migrânia ou migrânia crônica. Veja, eu tenho enxaqueca desde os 8 anos. Aí você vai dizer, então é uma doença crônica, Débora, porque isso, do ponto de vista da classificação internacional, recebe a designação de crônica aquela enxaqueca cuja manifestação acontece crises mais de 15 dias no mês. Então, como a minha enxaqueca não apesar de ser muito antiga, digamos assim, ela não preenche o critério para ser considerada crônica, ok? Porque a migrânia é uma doença crônica, mas com ataques episódicos. E é isso que nós vamos buscar no paciente. Nós não vamos buscar a cura da enxaqueca, mas simplesmente o manejo dessas crises. A fim de que ele, por exemplo, possa ter ele que tem 15, 18, 20 crises, passa a ter 8, 7, 3, né, por mês. Nossa, mas é muito 3 por mês. É muito, sim. Por isso que a gente não tem que achar isso normal. Tá? Tem que ser uma pessoa que tem crises. Tem, porque ela tem a doença, mas isso no comportamento esporádico. Como vocês estão vendo, as mulheres são muito mais acometidas, mas vejam que todo mundo na faixa produtiva, tanto homens quanto mulheres, são acometidos, né? É por isso que ela tem aí um impacto tão importante na incapacidade. A Fabiola vai falar disso melhor, né, na fisiopatologia, mas é preciso ficar claro que a enxaqueca está no cérebro, ela nasce no cérebro. Então, de um jeito bastante simplificado, que a Fabiola não vai ficar brava comigo, mas eu vou dizer, há uma sopa inflamatória que acontece por determinados estímulos, né, por gatilhos, num cérebro hipersensível, que deflagra aqui uma inflamação que nós chamamos de inflamação neurogênica. Essa inflamação neurogênica, nos vasos da dura mater, transmite essas aferências nociceptivas para o núcleo trigêmeo cervical e aí sobem nos níveis superiores e produzem, então, a dor de cabeça. De um jeito bastante resumido, é isso que acontece, só para vocês entenderem que essas aferências vão integrar com outras aferências que aí sim a fisioterapia
pode tratar. Essa é uma figura do nosso e-book, ajudando vocês a entender que a cefaleia é uma parte da crise. Quem tem enxaqueca começa muito antes da dor de cabeça se manifestar. Se ela tem aura, como eu falei, ela ainda vai ter essas manifestações. Se não, a pessoa vai ficar assim, uma sensação de fadiga, né? Uma vontade talvez maior de comer doce, o bocejo, a confusão mental começa a se manifestar, uma sensibilidade aumentada. Veja então que a cefaleia é uma fase dessa crise, ok? Isso é importante a gente distinguir. É como se a gente pudesse dividir, a gente chama de pródromo aquilo que antecede a crise. E a fase da crise é a dor de cabeça. Alguns vão ter aura, nem todos, né? Outros não. E também, quando é que passa a dor de cabeça, eu não fico... Se ela é do tipo enxaquecosa, eu não fico inteira na hora. Eu ainda tenho o que a gente chama assim de uma certa ressaca, né? Então, isso aqui também está no nosso e-book. Tem muitos fatores que podem deflagrar, desencadear, fatores que são de colaborações de diferentes profissionais. Então, veja, tanto o mau uso dos medicamentos quanto algumas drogas podem deflagrar as crises ou piorar as crises, né? Pensem aí nos opioides, por exemplo. Se eu durmo pouco, veja que o nutricionista também tem uma participação importante, porque muita daquilo que impacta e deflagra e piora uma crise tem a ver com a alimentação. A mesma coisa o psicólogo, né? Porque eu tenho estresse, tenho aí um comportamento, um manejo muito complicado da minha rotina. Além do que, eu tenho coisas físicas. No caso da mulher, por exemplo, a liberação de hormônios, né? E aí a gente ainda tem a má postura, mas é muito mais associado com essas questões periféricas musculares. O pescoço é um importante desencadeador das crises de cefaleia. Já a cefaleia do tipo tensional, veja essa mulher, ela tem a mão nos dois lados da cabeça. Por quê? Porque a característica da tensional é ser bilateral. E ela não é latejante, ela é pressão. Mas ela também pode durar de 30 minutos a alguns dias. Por isso, ela também vai receber o nome de episódica ou de crônica. E ela pode ter ou não um dolorimento pericraniano. Por isso que é tão comum também esse paciente dentro do consultório, né? Porque esse peso na musculatura é grande. Já a cefaleia cervicogênica, que é aquela mais comum, aquela dor de cabeça cuja causa está no pescoço, é essa cefaleia, então, que preenche esse critério. Ela tem uma relação com um trauma, com uma tensão excessiva do pescoço, com uma tarefa que eu fiz, né? Com um espasmo importante, e ela melhora quando a lesão do pescoço também melhora. Então, essa relação temporal diz para mim que isso tem um componente cervicogênico. Além do que, isso foi acrescentado, né? Vocês observam aqui, ó, que o item 3 e o 4 não constava na classificação antiga. O que é o item 3 e o 4? Esses pacientes têm restrição da amplitude de movimento cervical. Então, ou eu mexo o pescoço e reproduzo a dor que ele reconhece como a dor de cabeça que ele tem. Isso é uma cefaleia cervicogênica. Vocês já perceberam que a gente chama de cervicogênico muitas coisas que não são cefaleia cervicogênica puramente, ok? Quando eu olho os tipos de cefaleia, isso também está no nosso e-book, é só para dizer para vocês o seguinte, olha, a cefaleia do tipo tensional, ela é bilateral e ela melhora se eu vou fazer uma caminhada ou saio para um happy hour com os meus amigos. Já a minha enxaqueca não, ela é pulsátil, forte, intensa e ela piora se eu insisto em fazer alguma coisa com dor de cabeça. Porque o que é que eu quero? Descanso, quarto escuro para fugir da foto e da fonofobia. Outra coisa que ajuda a gente a distinguir é a história familiar. Veja que a migrânia tem isso característica. A confusão sempre vai ser na cefaleia cervicogênica. O que a gente pode dizer? Precisa ter essa experiência, esse conhecimento da classificação, da avaliação, como vocês já sabem, né?
mas ela não tem um componente genético, né? Não tem uma história familiar de uma cefaleia cervicogênica, ao contrário. Outra característica da cefaleia cervicogênica é ser unilateral, né? Isso nos ajuda a distinguir uma cefaleia da outra. E a última é a cefaleia atribuída a DTM. Meus amigos dentistas que estão me assistindo não vão ficar bravos comigo, até porque essa não é uma frase que pode ser atribuída só a mim. Mas veja, como é difícil encontrar uma cefaleia exclusivamente cujo fruto ou a razão, a consequência, né, seja de uma lesão ou de um problema na TEME. Por quê? Além da dor na região temporal, eu tenho que ter uma dor à função, né? E essa dor reproduz, essa cefaleia, ela é familiar, ela se reproduz quando eu mexo a boca, mastigo, falo, movimento para os lados, né? Ou palpo o músculo temporal. Veja, a palpação do músculo temporal bilateral produzindo dor pode ser também pode me confundir com uma cefaleia do tipo tensional. Pode também ser uma sensibilização. Por isso que, a gente vai ver agora na fisiopatologia, muitas vezes o que é que eu tenho tanto para cervical quanto para a DTM não é uma doença real ou verdadeira, mas uma manifestação da sensibilização que acontece lá no cérebro, se o meu paciente tem também cefaleia do tipo tensional ou enxaqueca, porque a perturbação, a causa também é central, ok? Mas eu posso ter uma DTM verdadeira? Posso. E o que a gente sabe? O quanto essas comorbidades colaboram na perpetuação do quadro de cefaleia. Por isso que é tão importante dentistas, fisioterapeutas, médicos, né, neurologistas, trabalharem juntos na abordagem desse paciente, até que a gente consiga saber o que é que propriamente está acontecendo. Por que fisioterapia, então, é importante nas cefaleias? Porque essa manifestação periférica toda que vem do pescoço, da face, é um objeto de trabalho nosso, né? Ou deveria ser uma coisa que a gente aprende nos primeiros anos da faculdade, né? O Bigal, isso ele falou na aula. Por que o tratamento da cefaleia falha? Ou porque errou, né, o diagnóstico, ou não fez a dose correta, mas o nosso foco não é esse hoje, ou não tratou. A Fabiola vai falar disso na palestra dele, que como é que o tratamento pode ter sucesso. Mas uma coisa que o Bigal falou que chama atenção é isso aqui, ó. Não tratou a comorbidade. As cefaleias, para terem uma remissão, assim, mais efetiva, é preciso você tratar as comorbidades. As músculos esqueléticas e funcionais, quem pode tratar? Eu e você. Combinado? É por isso que a fisioterapia pode ajudar. E aí, vamos entender por quê, né? Lembra da inflamação neurogênica lá nos vasos da meninge? Lembra que eu mostrei lá o fluxo da dor, né? Da aferência nociceptiva? Essa figura nos ajuda a entender que esse trajeto percorrido pelas aferências que partem das meninges não é muito diferente do trajeto percorrido pelas aferências que partem da musculatura facial, da musculatura pericraniana, não é? E da cervical alta. Todas essas aferências confluem numa área comum, que é o núcleo trigêmeo cervical. E é por isso, então, que tanto quanto eu alivio essas aferências, ou do pescoço ou da face, eu posso ajudar a diminuir esses inputs para uma crise de enxaqueca, uma crise de dor de cabeça, quanto o contrário, né? Se eu trato a enxaqueca, a tendência das minhas dores tende também a ter uma resposta, ok? Espero que vocês estejam entendendo o nosso raciocínio. Essa interação, então, ela está absolutamente explicada. Por isso que você mexe no pescoço e o paciente melhora a dor de cabeça. Ah, porque era cervicogênico. Pode ser que não. Pode ser que era mesmo uma enxaqueca. Mas eu tenho também uma causa biomecânica. Então, veja que mudar a posição da cabeça não é algo inofensivo. E é algo que o dentista pode fazer quando ele muda a posição dos dentes,
né? Mas é algo que as pessoas tendem a fazer com o tempo, com a má postura, com a atividade de vida sedentária, com o home office repetido, que é o não uso, né? Você não usa bem, não tem uma boa postura, e isso é muito nítido quando o paciente adentra no consultório nosso, né? O pior, e é um padrão muito comum, é essa projeção anterior da cabeça, mudando então os contatos que o côndilo faz e também a cervical. Postura é causa? Postura é a master big razão? Claro que não, mas não pode ser desprezada. A mesma coisa, o componente que nós chamamos de funcional. O comprimento desses músculos, a ação desses músculos, que eu chamaria de crânio cervicais, elas também podem colaborar no quadro. E é por isso que o dentista, o fisioterapeuta trabalhando aí em associação, podem ajudar esses pacientes, ok? Então, resumindo, eu tenho uma causa, uma explicação funcional, biomecânica e neurofisiológica. Né? Lembra lá dos ramos na face, das aferências da face ou da cervical alta, confluindo no núcleo trigêmino cervical. Então, eu espero que a partir daí vocês tenham essa clareza. Puxa, então tá explicado. Eu não posso mesmo só olhar o pescoço. Eu não posso só olhar a face. Nem posso achar que dor de cabeça é uma coisa que não é para mim. É para mim, sim. Eu posso ajudar. Inclusive, eu espero que essa aula ajude vocês a fundamentar a atuação de vocês. E a gente dividiria essas repercussões que acontecem nos nossos pacientes em 2 grandes blocos. Ou na face e no pescoço, né? Ou no equilíbrio, nas tonturas, na vertigem, nessa coisa sensorial do paciente. 2 grandes blocos são nossas linhas de pesquisa e do ponto de vista clínico, isso também é abordado no nosso e-book, ok? Esse é o nosso e-book. Esse é o presente que vocês vão ganhar hoje nessa live, uma cartilha de orientação, que vai ajudar vocês a entenderem como usar, como monitorar, né? O diário de dor nós recomendamos porque é uma forma precisa de você monitorar as crises e a intensidade das mesmas ao longo do tempo. Como é que você vai saber se o seu paciente está melhorando, né? O relato dele é importante, mas ele vai esquecer, você também, ele não vai vir com você os 30 dias, né? Então é por isso que a gente usa aí o diário. Tem diários disponíveis online, vocês vão conseguir acessar aí no nosso e-book. Veja que o e-book está completo, está cheio de conteúdo, acho até mais do que deveria, mas ele também está bastante ilustrado, né? Para vocês terem aí referências, né, de como lidar minimamente. Eu não quis confundir vocês com algumas coisas, mas acabou ficando muito pela necessidade que a gente tinha de deixar claro alguns aspectos. Eu espero que vocês apreciem. Uma coisa importante que a gente vai ver no e-book são as orientações domiciliares, a educação em dor, né? Tudo isso vocês vão poder ver com calma. De forma geral, assim, todo mundo, eu já falei isso, tem aí vídeo na nossa página. Eu priorizo a respiração, o relaxamento no tratamento desses pacientes. Então, tem uma orientação, tem os vídeos. Orientações básicas de lidar com dor, né? Então, as automassagens, os exercícios ativos, tem vários tipos lá para vocês verem. Tudo isso aqui é do nosso e-book, tá bom, pessoal? E para o equilíbrio, que vocês vão ver também, que é uma dimensão extremamente importante dos nossos pacientes. E também, espero que a Gabriela diga, né, Gabriela? Ignorada. Muitas vezes também nos consultórios, mas pela fisioterapia, então, nem se fala. Ninguém acha que uma coisa tem a ver com a outra, ou associa a vertigem, especialmente a cervicogênica, né? Então, são coisas que a gente também tem que ajudar vocês a separarem. Vai ter lá uma avaliação pormenorizada, tanto anamnese, quanto de teste físico, quanto de questionários, né? E sugestões para o tratamento de vocês, tá bom? Esse é um artigo que a Gabriela publicou em parceria com a Alemanha, na Brazilian Journal of Physical Therapy, que resume muito, assim, o que é que a fisioterapia pode fazer, como e por quê. Eu gosto muito de olhar
esse artigo, Gabriela, acho que é uma preciosidade também do nosso grupo, né? Ajudando as pessoas, bom, então eu tenho que avaliar o quê? Tenho que tratar o quê? Tudo isso combinado com educação do paciente, que também é uma abordagem que vocês vão ver também nessa manhã, ok? Então, para encerrar, considerações importantes. Nem todo paciente com dor de cabeça precisa de fisioterapia, ok? Dos que precisam, nem todos vão responder bem. Nossa, todo mundo vai melhorar? Não. Infelizmente, não. Dos que respondem bem, nem todos vão incorporar os cuidados e orientações. Então, eles não tomam a medicação correta, eles não fazem os exercícios que nós recomendamos, né? Eles não mudaram os hábitos, então não melhoram. Uma parte vai mudar hábito, vai fazer bom uso dos remédios, vai incorporar uma nova rotina de alimentação, de sono, de exercício e vai ter vida normal, né? Então, eu espero ter deixado claro, né, o que nós vamos, a importância do nosso papel, porque nós vamos abordar a dor e aí, querido profissional da saúde, use as estratégias que você acredita, né? Sabe, leu, viu, testou, que aliviam a dor do seu paciente, né? Pode ser recursos físicos? Obviamente que pode. Pode ser terapia manual? Também. A gente sabe das evidências todas, da associação das técnicas, né? Então, nós vamos abordar a dor, mas também quem está deflagrando a dor. E quem deflagra a dor pode ser aqueles todos os fatores. Então, se eu não oriento o meu paciente corretamente, eu também não estou ajudando ele, só aliviando a dor. Entenderam? Por isso que é tão importante vocês saberem tudo isso que compõe um quadro do paciente que tem dor de cabeça, senão você, de fato, não pode ajudá-lo. Mas, Débora, eu estou usando a técnica de terapia manual mais efetiva do mundo que o Palmiro mandou. Eu sei, querido, mas esse paciente precisa de uma abordagem mais ampla do que o controle da dor, tá bom? Então, é isso que eu espero que essa manhã você aprenda, né? Então, eu vou lá, cuido da dor, mas também do deflagrador. O deflagrador também tem a ver com uma série de situações que a fisioterapia controla. Então, não é só alimentação, tempo, ambiente, estresse, não. É também a postura, o relaxamento da musculatura, o bom uso desses músculos, tudo isso pode deflagrar uma dor. E eu também controlo as manifestações dessa dor, que não são só físicas, né, Rogério? Então, a gente vai falar disso também. Minha pergunta para você, para encerrar a minha apresentação. Você quer se preparar para fazer diferença na vida dessas pessoas? Aprenda. Aprenda como lidar, né? Integre com profissionais que tratam esse paciente, né? Converse com o médico, converse com o dentista, se relacione com as pessoas que esse seu paciente depende, com o psicólogo, com o fono. Então, quando você faz uma boa avaliação, sabe os fatores que estão preponderando no seu paciente, aí você vai ser capaz de lidar melhor com esse paciente. E aí, o nosso grupo quer ajudar você a fazer essa diferença. É para isso que a gente está aqui essa manhã, ok? Pessoal, muito obrigada. Esse é o meu e-mail pessoal. Vocês sabem que não cai no limbo quem me manda e-mail, mas eu espero que vocês se comuniquem com o nosso grupo, porque aí digamos que a assessoria é bem melhor, tá bom? Acessem, então, o nosso site, porque tudo isso que vocês viram de avaliação, de tratamento, os nossos artigos, as nossas fichas de avaliação, está tudo disponível lá para vocês, ok? Muito obrigada, então.